Neste vídeo eu vou te mostrar como você aprende a mecânica, a elétrica e a injeção e como transformar esse conhecimento em dinheiro. Antes de tudo, deixa eu te explicar para quem é esse vídeo. É para você que quer se tornar um mecânico profissional, não conhece nada de motocicletas. É para você que já é mecânico, mas tem dificuldade na hora do diagnóstico. Também é para você que já foi enganado em oficinas e pretende aprender a mecânica para se livrar desses problemas. Também é para você que está em transição de carreira. Você já está numa profissão e não aguenta mais trabalhar nessa área e quer mudar, no caso, para a mecânica de motos. Também é para você que quer montar a sua autopeça, quer montar o seu negócio. Isto é, para você que deseja aprender a mecânica para se especializar. Agora, se você está procurando uma fórmula mágica, um milagre ou dinheiro fácil, esse vídeo não é para você. Meu nome é Elton Pinheiro. Eu nasci numa família humilde e a partir dos 14 anos eu comecei a estudar a mecânica de motos. Eu me lembro até hoje que estava sentado aqui na frente da minha residência, numa banquetazinha de concreto que tinha aí, não tem mais. E de repente passou um amigo na rua e eu chamei ele para a gente conversar. E de repente nós começamos a trocar ideias e ele me falou que estava fazendo um curso de mecânica. Me mostrou os livros, me mostrou o caderno, aquelas anotações, todo aquele desenho, aquilo ali me fascinou. Então naquele momento eu tive como se fosse uma iluminação da mecânica de motos que ia entrar na minha veia. Realmente eu fiquei apaixonado por aquilo que ele me mostrou. Então, logo depois eu interessei em fazer um treinamento. Foi a partir daí que eu comecei a estudar a mecânica de motocicletas. E depois disso, eu entrei numa fábrica mais ou menos pelos meados de 1999. Nessa fábrica eu trabalhei, posso até dizer o nome, essa fábrica nem existe mais aqui, é a Grale, existe só para caminhões. Eu entrei nessa fábrica e comecei primeiramente trabalhando na linha de produção, depois eu passei para ser piloto de teste, depois para mecânico de motos. Nessa fábrica realmente eu aprendi, tintim por tintim, passo a passo, o que era realmente a mecânica de motos. Mas eu tive que tomar uma decisão. Porque trabalhar empregado naquele momento, eu tive a certeza que não era para mim. Então, o que eu estava pensando? Eu pensei em montar a minha oficina de motos. Logo após 2 anos de trabalho nessa empresa, surgiu a ideia de montar essa oficina. Porque pelos cálculos que eu fiz, a oficina funcionando com clientes, eu iria ganhar muito mais. Foi aí que veio a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida. Foi ter que negociar com eles a minha saída. Não pedir a conta, porque senão eu ia perder os meus direitos. E eles me deram a conta. E com esse dinheiro eu consegui comprar uma maleta de ferramentas, comprei também uma rampa, consegui arrumar o meu pontinho e olha só, não pense que eu comecei com muito. Eu comecei com o básico do básico. E foi dessa forma que eu comecei o pontapé inicial para mim montar a minha oficina de motos. Desde então, a mecânica de motos é um divisor de águas na minha história. Hoje eu tenho uma escola presencial e o treinamento também online, onde já ajudamos centenas de alunos a transformarem a sua vida através da mecânica de motos. E sabe o que eu descobri ao longo desses anos? Que a mecânica de motos é algo eficaz e simples de abrir. Comparado, por exemplo, com a mecânica de carro e a mecânica diesel, nesses 2 casos você tem que ter um alto valor, um valor a mais de investimento. A mecânica de motos é um negócio que você abre com um valor mais baixo e já começa o seu trabalho e ganhando também o seu dinheiro. Outro detalhe, na pandemia, a mecânica de motos foi e é um serviço essencial. Nem nesse momento, os mecânicos de motos, os mecânicos que têm a sua oficina, ficaram sem trabalho. Mecânico, existe um problema que eu vou te falar agora.
99% dos mecânicos, eles aprendem entrando numa oficina, sendo lavador de peças e depois ajudantes. Eles vão aprender geralmente com pessoas que também não se capacitaram de forma técnica. E o que vai acontecer depois que esse camarada trabalhar um período de tempo nessa oficina? Ele vai ser mais um igual a eles, pessoas inseguras, pessoas que não têm capacidade técnica para resolver problemas. Então, vai ser um pelo outro. Aqui no Brasil, a mecânica de motos não é levada a sério pela maioria dos mecânicos. E como é que você pode mudar isso? Aprendendo da maneira correta. Agora, eu vou te mostrar uma aula sobre a mecânica e a elétrica e a injeção. Para você aprender, para você ver que a mecânica não é um bicho de 7 cabeças, para você aprender. Nessa pop, eu vou te explicar toda a parte mecânica, elétrica e injeção, de uma forma simples e direta, para você entender um pouco da mecânica, e da elétrica e da injeção. Observa, daqui a pouco eu vou aproximar mais. Não perde, fica até o final desse vídeo. Fica até o final desse vídeo, que lá embaixo eu vou te dar um presente. Suspensão dianteira. A toda a parte mecânica da motocicleta é essa parte de suspensão dianteira, suspensão traseira, chassi. O que mais? Suspensão dianteira, traseira, chassi, motor. É onde geralmente se palpa com a mecânica, né? com o metal. A elétrica já são fios, a injeção eletrônica também. Ali na injeção eletrônica nós temos o corpo de injeção também, que é de alumínio, e o bico, tá bom, mas não faz tanta diferença. Você vai entender que a parte de suspensão é suspensão dianteira e suspensão aqui traseira, certo? Aqui na suspensão dianteira nós temos o amortecedor dianteiro, que é esse cara aqui. É composto por dois amortecedores, um direito e um esquerdo. Ele vai ser fixado, a roda vai ser fixada nesse amortecedor e logo aqui embaixo nós temos uma mesa inferior, que essa mesa ela vai subir aqui por dentro do chassi e se conectar com o guidão, fazendo um movimento direcional, de direção para a direita ou para a esquerda. Toda a força que for exercida nesse guidão vai ser refletida aqui na roda, porque está conectada pelo guidão, pela mesa superior. Aqui nesse caso só temos a mesa inferior mesmo, né? Em algumas motos nós temos a mesa superior e girando a mesa inferior vai estar conectado bem aqui, olha, pelo amortecedor e a suspensão ela gira. Um detalhe que essa parte cromada, a parte do amortecedor, é toda essa parte aqui, ó, que você está vendo. Cromada, olha, cromada até aqui embaixo. Isso aqui é o amortecedor dianteiro. Essa parte aqui de baixo, ela é chamada de copo, popularmente, na autopeças. Quando você vai numa autopeça fazer a compra desse camarada, tu vai chamar de copo. E essa outra parte cromada, você vai chamar de bengala. Existe um detalhe em preto aqui, ó, nessa parte. Aqui está o retentor de pó. É o que vai fazer a limpeza dessa região aqui da bengala com movimento de subida e descida. Para que, quando esta bengala penetrar nessa região aqui, não vá com impurezas. E dentro desse retentor de pó, nós temos aqui também um outro retentor, que é chamado de retentor de óleo. Então aqui nós temos o retentor de pó e dentro nós temos o retentor de óleo, justamente para evitar o vazamento do óleo interno. Esse amortecedor, ele é composto internamente por mola, que sustenta o peso da carga, e também por óleo, que vai fazer a função de amortecimento do conjunto. Tanto um lado como do outro, eles são compostos dessa forma. Existem outras peças menores também aqui, mas no momento não nos interessa, porque a gente não está abrindo. Eu estou te dando uma geral de tudo como funciona. Quando começa a aminar óleo nessa região, está na hora de trocar o retentor de óleo, que está logo aqui embaixo. E quando passado uma certa quilometragem, deve-se também fazer a troca do óleo do amortecedor. Faz-se a troca, tirando o amortecedor, abrindo a parte superior e derramando o óleo, adicionando o outro novo, fechando e colocando no lugar, certo? Não precisa fazer a desmontagem. A mesa inferior é esse cara aqui que conecta a suspensão, olha só, a suspensão se conecta na mesa, a roda se conecta na suspensão
Essa mesa passa por dentro do chassi e é aplicada aqui no guidão, transmitindo esse movimento aqui. Então, essa daqui é a suspensão dianteira, ok? Deu para entender? Lembrando que aqui nós temos um conjunto de rolamentos na parte inferior e também na parte superior, chamado de caixa de direção. É quando pode ser desmontado na revisão para fazer a limpeza e fazer a lubrificação com a graxa, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Caso a caixa de direção ela se danifique, existe ela para vender separado. Pode fazer a substituição da caixa sem precisar fazer a troca da mesa inferior. Essa mesa aqui, ela é cara, né? Um pouco cara. Ok? Então, essa daqui ó, é a apresentação da suspensão dianteira. Logo ali atrás, nós temos a suspensão traseira. Olha só que interessante, né? A suspensão traseira, ela é composta por dois amortecedores traseiros, que no caso são esses daqui, olha só. Esses caras, eles não têm manutenção. Quando começar a ter o vazamento aqui nesse ponto, você substitui o amortecedor, o par do amortecedor. Você nunca vai substituir apenas um lado. Você tem, e geralmente não, e ele só vende o par, certo? Eu já vi mecânico trocando só um lado. Então, cada um com a sua opinião, né? Mas o recomendado é trocar o outro. É igual pneu, quando você vai trocar do carro, pô. Você troca os 4, ou os 2, ou 2 da frente ou de trás que estão mais gastos, e joga o bom para trás ou para frente, mas nesse caso tem que trocar o par. Temos aqui também a balança, que é essa região aqui, ó, que fixa o chassi no amortecedor que se conecta com a parte superior aqui do chassi. Para ele ter esse garfo, o garfo aqui da suspensão traseira, ter movimento de amortecimento nessa região. Aqui embaixo nós temos o cubo de roda, o freio e do outro lado o kit de transmissão. Então essa parte traseira, ela é mais simples do que a dianteira, né? Na verdade, mecânico, não existe nada de complicado nessa história. O que se torna complicado é quando a gente acha que é difícil, certo? Mas também não pode ser feita a coisa com ignorância, sem saber nada. Tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, para efetuar cada manutenção dessa. E outra coisa que eu não falei, referente à suspensão dianteira, é que ela tem um sistema de freio a tambor. O que é tambor? É quando existem sapatos aqui dentro. O acionamento é mecânico. Existem outros tipos de freios que são hidráulicos. Que existe um calibre de freio, um disco, que faz a frenagem através do cilindro mestre que existe lá no guidão. Então é isso. A apresentação da suspensão dianteira foi isso que eu falei para você. Existe muito mais coisas para se aprender nesse caso. Mas como o nosso vídeo não pode ser 2, 3 horas, eu estou apresentando para você ter uma noção de quais são os sistemas que se compõem uma motocicleta e geralmente como ele funciona, como eu estou explicando aqui para você agora, para você entender um pouco da mecânica, da elétrica e da injeção. Principalmente você que é iniciante nessa jornada, você não sabe nada de moto, você tem que conhecer tudo do básico até o avançado. Então aqui eu estou te dando esse vídeo de presente para você já ir conhecendo todos esses sistemas que envolvem a moto. Então, falamos da suspensão dianteira, suspensão traseira. Vamos falar logo também do chassi, que é esse cara aqui, ó. O chassi, ele suporta toda a parte mecânica e elétrica, né? É o esqueleto da motocicleta. Motor, suspensão dianteira, suspensão traseira, tanque de combustível, carenagem, tudo. O chassi, ele é a estrutura principal. Mecânico, esse daqui é o cara. Quem é ele? O motor. O que é o motor? É um conjunto de elementos mecânicos e elétricos, também e alguns eletrônicos, que vai ter a função de converter a energia térmica que vem do combustível, entra aqui, queima, em movimento mecânico. O pistão vai ficar subindo e descendo aqui, transformando o movimento rotativo que vai mandar para a roda. O motor, ele é um elemento que transforma energia. O que é isso? A energia térmica. É por isso que o motor aquece.
Porque aqui dentro acontece uma queima do oxigênio do combustível. Essa queima é o produto de um ciclo. A admissão, compressão, queima e escape. Então, admissão, entra o ar e o oxigênio. Compressão, o pistão comprime essa mistura. Queima, a centelha que está aqui dentro. Esse aqui é o cabo de alta tensão. Essa aqui é a vela, ó. A vela que solta a centelha. Joga uma centelha lá dentro que queima o combustível e o oxigênio, impulsionando o pistão para baixo, fazendo que ele fique no movimento de subida e descida. O virabrequim, que é um componente que está nessa região interna dessas duas carcaças, ele vai transformar esse movimento em movimento rotativo, que vem para esse lado aqui, que é o lado da embreagem, mandando essa força para a caixa de marcha, que está logo aqui atrás. A gente só dá para ver se nós abrirmos o motor. E depois, essa força vai para o pinhão, para a corrente e para a coroa, tracionando a roda e a motocicleta se deslocando. Olha que legal. A motocicleta, ela se desloca, você anda com a moto, você pilota a sua moto, você conduz a sua moto através de uma energia térmica que é gerada aqui. É por isso que você coloca combustível no seu tanque. É por isso que a sua moto tem filtro de ar para juntar todos esses elementos dentro do motor para que ocorra essa queima. Se faltar combustível, não vai ter queima. Então, a motocicleta para. Olha só que interessante. Para você que é novato, isso é algo muito interessante. E outra coisa, isso que eu estou explicando para você agora, mesmo que você seja iniciante, que já tem um pouco de experiência, quer se aperfeiçoar mais, ou avançado, essa informação que eu estou dando para você agora, poucos sabem. Então, não esquece, fica até o final desse vídeo, porque vai ter muita informação bacana para você entender. E aqui, o seu professor está indo direto ao ponto, sem enrolação, para te mostrar de uma vez por todas, todos esses passos, tudo como os principais funcionamentos da elétrica, da suspensão, de motor e da injeção eletrônica. Então, o motor ele vai ser dividido em parte de força, porque aqui gera a força do motor. Aqui temos o cilindro, que vai alojar o pistão. Temos bem aqui, ó, daqui para cá é o cabeçote, daqui para cá é o cabeçote, onde nós temos válvula de admissão, temos o comando de válvula e aqui é a tampa do comando, onde vai trabalhar junto com a corrente de comando. Então, essa parte aqui é a parte de força, certo? Não esquece, essas são informações muito importantes para você fixar na sua cabeça, para você se tornar uma pessoa diferente dos outros. Porque a grande maioria, eu posso te confirmar, que eles só têm o básico, ele só sabe o básico, monta e desmonta, monta e desmonta. Não tem conhecimento técnico, ele não tem uma experiência na elétrica e na injeção. A maioria trabalha apenas com mecânica. E o lugar que se pode ganhar mais dinheiro ainda é na elétrica e na injeção eletrônica. Claro que você também vai fazer serviço na mecânica. Você fazendo serviço em 3 áreas, mecânica, elétrica e injeção, você triplica o seu faturamento. Agora, se você for só mecânico basicão nessa região, você não vai ter uma renda maior sendo um cara completo dessas 3 áreas, ok? Então, desse lado direito, aqui nós temos a parte de força, desse lado nós temos a parte de embreagem, do outro lado, que não dá para você ver, do lado esquerdo do motor, nós temos o alternador e aqui no meio nós temos a caixa de marcha. A embreagem vai ser um intermediário entre a parte de força e a caixa de marcha. Ela que vai transmitir o movimento gerado aqui pelo pistão para a caixa de marcha. A função da embreagem é essa, de conectar ou desconectar a força do motor para a caixa de marcha. Quando você faz o acionamento da embreagem, você desconecta. Quando você vai soltando, você conecta. É por isso que quando você vai soltando, a moto ela começa a se deslocar quando ela está em marcha. Certo? Então, moto está em neutro. Você vai passar a primeira. Segunda embreagem, passou. A marcha entrou. Quando você vai soltando, a embreagem ela vai se colando. Ela vai colando os discos. E com isso, passa a força daqui
passa para cá e passa para a caixa de marcha e vai para a roda para ter a tração. Tração, que eu falo, é o movimento da roda girar e deslocar a motocicleta para frente. A roda traseira está no solo. Quando ela recebe tração, ela vai ter um movimento rotativo. Como ela está presa ao solo, ela vai se deslocar para frente, junto com o piloto ou também se estiver algum passageiro atrás. Mecânico, então esse aqui foi o básico. Olha só, é o básico. Tem muita coisa aí para explicar mais sobre todos esses assuntos aqui. Aqui eu estou dando para você uma noção geral, só que uma noção bem detalhada de como tudo funciona, certo? Agora vamos para outro assunto. Sistema elétrico. Observa, aqui nós temos uma fiação principal que vem aqui da parte do farol até aqui o final, vai até aqui para a lanterna traseira. Então, a fiação é chamada de a fiação principal. E aqui nós temos, olha, as ramificações que vai para os componentes. É como se fosse um rio, né, um lago, e se tivesse seus igarapés para distribuir para determinado componente. Olha só aqui, nós temos a principal e aqui do lado nós temos uma ramificação que está distribuindo para a bobina de ignição. Então, eu vou dar uma geral para você sobre o sistema elétrico. Nós temos aqui o farol, aqui em cima tem o farol, nós temos aqui aqui em cima nós temos o painel de instrumento, mais aqui nós temos o farol, aqui temos o regulador retificador, que vai transformar a corrente alternada em contínua para a bateria. Essa corrente alternada, ela vem aqui do alternador, do lado esquerdo do motor. Ele vai transformar essa corrente alternada, vai retificar essa corrente alternada em contínua, manda para a bateria e vai regular a tensão, porque a tensão que vem ali é uma tensão alta. E a bateria ela vai aguentar, no máximo, uma tensão de 14 volts. Então, esse cara aqui é muito importante. Esse daqui são os piscas, está fora das carenagens, né? Por isso que ele está arriado aqui. Aqui são conexões que vai ligar um componente ao outro. Esse daqui, por exemplo, é o que está conectando na chave de ignição. Dá para ver aqui? Não. A chave de ignição para poder alimentar todo o sistema. Aqui atrás, olha só, nós temos a bateria. O regulador vai mandar corrente para a bateria e a bateria vai alimentar todo o sistema. Olha só, quando você põe uma buzina para funcionar, o pisca, o farol, né, começa a funcionar, vai consumir, nesse caso aqui, ó, o farol é independente da bateria, ele vem pelo regulador retificador. Mas tem moto que o farol funciona pela bateria. Então, quando essa corrente elétrica sair, que é a função da bateria é armazenar a corrente elétrica, a bateria ela é um armazenador de corrente contínua. Contínua é aquela corrente que pode ser armazenada, ela pode ficar parada aqui, ó. Você desliga a moto, no outro dia você liga, porque vai ter corrente armazenada aqui por longos dias. Essa corrente sai daqui e alimenta os componentes. Depois, esse cara, ele manda essa corrente que saiu, né, mantém de novo para manter a bateria carregada. Existe um ditado que diz que o retificador carrega a bateria. Não carrega, ele mantém, certo? Ele mantém. Se a bateria estiver descarregada, você vai ter que dar uma carga lenta, se possível, porque demora mais um pouco. Agora, se você tiver um pouco de pressa, você põe uma carga rápida, né? Mas lembrando que a carga lenta, ela é a carga mais eficaz. Vai depender da sua situação. Então, nós temos aqui, ó, fusível, que protege todo o sistema de curto-circuito. Aqui para trás, nós temos o farol. Aqui para trás, nós temos a lanterna traseira, os piscas. E, ó, aqui nós temos a bobina de ignição, que vai transformar baixa tensão em alta tensão, justamente para produzir aquela centelha para o motor queimar. Lembra quando a gente estava falando da parte do motor? Então, esse cara vai fazer isso. Mas vem um pulso, uma informação, um sinal da central para... vem um pulso, para que esse pulso ele seja transformado, ele vem em baixa tensão, em média tensão da bateria, passa para cá, essa corrente é multiplicada várias vezes e sai uma tensão, sabe de quanto em média? De 18 a 22 mil volts para cá, mas em baixa amperagem.
Por que que tem que ser uma tensão bem alta? Porque na hora da compressão, essa centelha ela tem que ter bastante força, vamos dizer, falando desse jeito, ela tem que ser bastante forte para poder ela não se apagar quando saiu. Não está aparecendo aqui não, né? Tá. Mas você lembra, né? Lá da vela. Então, essa centelha, ela tem que ser forte para não se apagar durante a compressão do motor. E o que mais que eu posso resumir para você? Então, o sistema elétrico, ele resume toda essa parte aqui, e também o sistema de injeção eletrônica, ele depende diretamente da parte elétrica. Ele funciona também eletricamente, eletrônica e eletricamente, porque na injeção nós vamos ter uma central que vai, deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Aqui, ó. Essa é a central. Chamo de mini computador, tá? Mas é uma central eletrônica, que tem uma memória que gerencia tudo isso aqui, que justamente vai ser o próximo passo desse próximo vídeo aqui, o próximo passo, que vai ser injeção eletrônica. Agora, uma informação importantíssima, essa daqui você tem que guardar para o resto da sua vida. Se você não aprender a parte elétrica, automaticamente você não aprende injeção. A injeção eletrônica, ela é um complemento do sistema elétrico. Se você aprender a elétrica, você automaticamente aprende injeção. Você tem que ver só as características de alguns sensores. Então, fica com essa dica, tá certo? Então, essa aqui foi uma apresentação básica do sistema elétrico. Vamos agora passar para o sistema de injeção eletrônica. Sistema de injeção eletrônica é onde o bicho pega, onde a maioria não sabe realmente, não conhece, não domina todo o sistema e não consegue fazer diagnósticos precisos nesse sistema para ganhar dinheiro a mais. Porque o cara que domina a injeção elétrica, motor, suspensão, ele é um cara diferenciado. Sabe por quê? Porque quando o cara domina só a mecânica, quando aparecer lá na oficina dele um problema de falhamento, que não for o problema mecânico, ele não vai conseguir resolver. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar e mandar para ti o serviço. E esse serviço de injeção eletrônica, ele é muito mais fácil de diagnosticar e muito mais fácil de resolver, porque você não precisa ficar desmontando um monte de peça para poder chegar lá. Você geralmente tira assim, apenas uma pecinha ou outra com o multímetro, faz toda a análise e consegue identificar o problema. Lembrando que o multímetro é a ferramenta principal do eletricista e do eletricista, quando eu falo, é injeção e elétrica, tá? Existe o scanner, mas não precisa comprar scanner no momento. Você, com o diagnóstico, com o multímetro, você consegue fazer todo o diagnóstico do sistema elétrico e de injeção. É por isso, como eu falei no vídeo atrás, você tem que manjar de elétrica para poder entender a injeção. Vamos começar explicando o bico injetor, que é esse cara que está bem aqui, ó. Ele que vai injetar combustível para dentro do motor. A função total, geral, do sistema de injeção eletrônica é que todo o sistema, a função dele, tanto dos sensores, dos atuadores, da central, é de mandar a quantidade específica e exata de combustível para dentro do motor. Independente da condição que o motor esteja, se ele pode estar desligado, com temperatura ambiente, aquecido, meio aquecido, superaquecido, no ambiente de temperatura elevada, né, 40 graus, no ambiente de 40 graus, ou no ambiente de 10 graus, certo? Então, ele pode estar no frio, pode estar no quente, onde ele for. Porque o sistema de injeção eletrônica, ele vai ser um sistema adaptativo. Adaptativo para a condição real do ambiente. Então, isso aqui é muito bom. Antigamente, nas motos carburadas, tinha que existir um ajuste do carburador, tanto para outono, para verão, inverno, primavera e outono. E também dependendo da altura da região, se estivesse muito mais alto ou muito mais baixo. Tinha que fazer uma regulagem. Isso aqui não. Ela consegue se adaptar ao meio ambiente. Ok, o bico injetor vai injetar combustível através da bomba. Através da bomba de combustível, ele recebe combustível sob pressão. Eu vou já mostrar a bomba para você aqui em cima. Aqui nós temos o corpo de injeção, como se fosse a espécie do... Aqui nós temos o corpo de injeção, como se fosse a espécie do carburador, só que na injeção eletrônica. Aqui dentro nós temos um sensor do outro lado,
que se chama sensor TPS. Em outras motos, aqui na Pop só tem um sensor TPS. Nas outras motos, fora a Start e Fan para frente, nós temos o sensor IAT, MAP e o TPS juntos, que é chamado de unidade de sensor. Esses cabos aqui é o cabo de aceleração. Então, é isso aqui, certo? Aqui nós temos a central, e essa central ela vai receber informações de todos os sensores e enviar para os atuadores. Os sensores vão mandar informação como temperatura do motor, posição da borboleta e etc. A central vai pegar esses dados e transformar em informações para os atuadores. Quem são os atuadores? Lembrando que essa central ela recebe a alimentação da bateria. E essas cores, tudo existe uma identificação. Para cada sensor, para cada atuador, existe uma cor específica para cada componente. Então, onde é que eu parei mesmo, que eu ia falar? Tá, tem os sensores, tem aqui a central, que ela faz todo o processamento com o objetivo final de injetar combustível aqui. Então, vai para os sensores, por exemplo, sensor MAP, sensor IAT, sensor TPS, sensor de posição, que é o mesmo sensor CKP, sensor de inclinação, sensor de oxigênio, todos eles vão mandar informações para a central, através de medições elétricas, pode ser também variação de tensão, porque a central só vai identificar a variação através de pulso elétrico ou tensão elétrica. A função do sensor é transformar a informação no meio ambiente, por exemplo, aqui, temperatura 30 graus, um exemplo. Ele tem que pegar esses 30 graus e identificar uma tensão para a central. Aí a central vai entender que essa tensão é igual a 30 graus. Se for 40 graus, vai ter uma outra tensão. Então, quando ela receber, ela vai entender que é 40 graus. Então, a função do sensor é converter a informação do meio externo para o meio elétrico, dentro da central. Nesse caso, a bomba de combustível está no meio externo, está fora do tanque. A maioria das motos, por exemplo, a Fan para frente, a bomba fica embaixo do tanque, certo? Na parte de baixo do tanque. Eu até me expressei de forma errada. Essa bomba está na parte superior do tanque. As outras estão na parte inferior do tanque. Mas a bomba vai ter o mesmo princípio de funcionamento, de enviar combustível sobre uma determinada pressão lá para o bico injetor. Lembra que eu falei isso para você? E ela é alimentada também pela central através de 2 fios. Aqui nós temos 4 fios, 2 são da alimentação e 2 são do nível de combustível que informa o painel lá a quantidade de combustível. Tá certo, mecânico? Então, isso daqui foi uma explicação geral de tudo. Agora, mecânico, que você assistiu essa aula, vem uma grande pergunta e a principal. Como ganhar dinheiro nessa área? Olha só, eu vou te explicar por experiência minha. Você pode, por exemplo, montar a sua oficina, consertar motocicletas, fazer revisão, fazer diagnósticos na mecânica, na elétrica e na injeção, trocar uma pastilha de freio, lubrificar a caixa de direção, retirar a balança, fazer scanner, pegar o scanner e fazer um diagnóstico na injeção eletrônica. Existem grandes possibilidades que aparecem todos os dias. Todos os tipos de problemas que você pode imaginar. Em motos Honda, em moto Yamaha, Suzuki, Kawasaki, vai aparecer de tudo. E quando a motocicleta ela entra na sua oficina, tenha certeza que é dinheiro que está entrando. Então, o mercado de motos, ele cresce a cada dia que passa. Não existe, olha só, existe mercado, um grande mercado para grandes mecânicos. Só que existe mais motos do que próprios mecânicos para fazer manutenção. E outro detalhe importantíssimo, que eu sempre falo com meus alunos, tanto do curso presencial como do curso online, é que onde tem moto, tem dinheiro. Onde você montar a sua oficina, vai ter cliente indo para lá. Porque o Brasil, ele, a cada ano, insere milhões de motocicletas dentro do mercado brasileiro. Esse é um mercado que só cresce. Esse é um mercado, quem entra, ganha. É um mercado onde você tem absoluta certeza, se você investir o seu negócio, você não vai falir, claro, tendo a estratégia, tendo
o conhecimento específico. Porque não adianta você ter só dinheiro. Não adianta você ter a oficina, ter o lugar e ter tudo. E não ter o conhecimento específico da mecânica de motos. O mais importante de tudo, quando você monta o seu negócio, é sim, resolver o problema do cliente. Se você resolver o problema do cliente, você vai ter dinheiro no seu bolso. E olha só, existem serviços de 10, 15, 20, 50, 200, 300, R$1.000. Isso vai depender de você. Isso vai depender se você realmente é um cara técnico, um cara especialista, um cara preparado. Não um pé de chinelo, que é chamado por alguns mecânico pé de chinelo, porque ele não é um cara profissional. O mercado, hoje em dia, se você é um mecânico profissional, se você realmente entende de mecânica, de motos, mecânica, elétrica, injeção, realmente você vai ganhar dinheiro como eu ganhei. Não adianta você ser especialista só em mecânica, só em elétrica, só em injeção. Não, porque na sua oficina vai aparecer todos os tipos de problemas imaginários. E isso, com o dia a dia, quando você montar o seu negócio, mês a mês, você vai ver o seu negócio escalar. E uma coisa é certa, se você trabalhar da forma correta, você vai ser um cara de sucesso, tanto profissional como monetariamente. Depois de tudo isso que você viu, eu quero te apresentar uma oferta. A Mecânica Expert 3.0 é o mais novo treinamento de mecânica, de elétrica e de injeção. E realmente é um curso atualizado para você realmente estudar, passo a passo. São mais de 100 horas de videoaulas, são mais de 10 modelos de motocicletas para você aprender parafuso por parafuso, peça a peça. Você vai aprender motores, 10 tipos de motores, você vai aprender a parte de embreagem, cabeçote, cilindro, tudo passo a passo com aulas explicativas em vídeo e aulas técnicas. Você também vai estudar a parte da suspensão dianteira, suspensão traseira, sistema elétrico, injeção eletrônica, como utilizar um scanner, como utilizar um multímetro para fazer diagnósticos precisos. Além disso, você vai receber 4 super bônus. Primeiro, apostilas em PDF. Segundo, lista de ferramentas que você tem que ter para começar o seu negócio. Terceiro, drive de manuais, onde você vai ter lá dezenas de manuais das motocicletas. E quarto, grupo exclusivo do WhatsApp apenas para alunos do treinamento, para você fazer networking e tirar as suas dúvidas. E olha só o detalhe, eu nunca vi um treinamento onde você tem um retorno bastante rápido depois do investimento. Por quê? Quando você começar a estudar, você já corre atrás de uma oficina para você fazer um estágio. Você estuda e faz o estágio, aprende direto na massa, tanto na teoria como na prática. Uma coisa errada que a maioria faz é correr direto para a prática. Está errado. Você tem que entender, tem que estudar primeiro isso aqui, para depois ir atrás de um lugar para você praticar. Após você fazer a compra do treinamento, você vai receber no seu e-mail um link de acesso do treinamento, o e-mail que você cadastrou. Vai chegar lá e você vai clicar nesse link e você vai diretamente para a área do curso. Dá uma olhada aqui. Aqui nós temos uma página inicial. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Aqui nós temos um módulo. Vamos colocar aqui, ó, o módulo de boas-vindas da BIS. Olha só, aqui nós temos a apresentação e aqui tem todas as outras aulas para você ir estudando. Tudo aqui em vídeo, passo a passo, sem enrolação, direto ao ponto. Então, tem os módulos de cada modelo de moto e tem as aulas aqui na lateral, onde você vai aprender de uma vez por todas ser um mecânico profissional. E depois que você concluir esse treinamento, você recebe o grande certificado válido para todo o Brasil, para você mostrar numa oficina, numa fábrica, numa concessionária. Esse vai ser o seu cartão de visita. Agora que você aprendeu a maneira correta e a maneira errada de trabalhar, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ficar no grupo onde são pessoas desqualificadas, pessoas que não entendem, pessoas que só sabem trocar peça, que não tem uma renda legal, ou você quer ser
você quer estar no grupo de mecânicos seletos que realmente entende de tudo, da mecânica, da elétrica e da injeção, e ter realmente uma prosperidade, onde qualquer tipo de motocicleta que chegar, ele resolve o problema, embolsa dinheiro. Sabe por quê? Porque mecânico bom, cliente corre atrás. Se você quer ser um desses caras, vem aqui embaixo, ó, clica aqui, não saiba mais, que eu estou te esperando.